sou Evandro, vou falar um pouco sobre integração contínua e distribuição contínua. O Denis já falou um pouquinho ali, a gente viu um pouco na prática isso no GitLab, agora a gente vai ver um pouco a teoria desses caras. Então, a agenda de hoje, dessa palestra, é o que é Continuous Integration, Continuous Delivery, a diferença entre Delivery e Deployment, os dois processos no ciclo de desenvolvimento, algumas ferramentas e algumas fontes. Então, vamos lá. O que são? São processos automatizados de desenvolvimento que visam agilizar a entrega de software e garantir a qualidade, estabilidade e confiabilidade. Esses dois caras, eles estão muito presentes dentro da cultura DevOps, só que eles vieram primeiro. Então, o DevOps meio que seguiu a linha desses caras. A gente vai ver muita coisa aqui que está no Manifesto Ágil, que faz parte da cultura DevOps, mas é porque a galera que está por trás disso aqui também está por trás dessas outras coisas. E ele surgiu, principalmente a integração contínua, em uma época que o modelo de desenvolvimento padrão era o waterfall. Não existia movimento ágil, nada disso. Então a galera ia lá, desenvolvia 6 meses, 1 ano, depois tinha que integrar tudo. Obrigado. Nas histórias de como surgiu o CI/CD, a galera comenta, porra, a gente levava 1 mês para integrar tudo, às vezes até mais. Pense em uma integração de semanas. Tu tem lá vários programadores desenvolvendo e agora a gente tem que integrar tudo. A chance de ter bug, ter coisa sobrescrita, isso acontece até hoje. Tu vai fazer um merge no Git da vida lá e sobrescreve algo que o teu colega fez. Isso ainda acontece. Esses processos vieram para evitar esses problemas, evitar a inserção de bug, dar mais confiança e mais estabilidade ao sistema. Então agora, integração contínua é o que veio primeiro. É uma prática de desenvolvimento que visa evitar problemas de integração de código e inserção de bugs em produção. É um processo mesmo, para ser implementado no time de desenvolvimento. Então, os benefícios, evita o que a galera chama de integration hell, que são grandes e tensas integrações de código, que é como eu comentei ali, ter vários desenvolvedores trabalhando junto e chegar no momento, antes de fazer o release do teu produto, tu tem lá que juntar tudo que a galera fez, e aí é um problema. Tu fica lá 1 semana, às vezes 1 mês, integrando tudo, e sua chance de inserir bug é muito grande, fora digamos, trauma na equipe, porque tu tá lá, pô, imagina, tu perder 1 semana de trabalho, um mês, só integrando coisas. O programador gosta de desenvolver, não de ficar integrando. Isso aí para a equipe era terrível. Ele também aumenta a visibilidade e comunicação, que como é um processo que todo mundo é responsável, todo mundo tem bem definido as suas obrigações e todo mundo sabe o que está acontecendo, as equipes tendem a se comunicar mais e ter mais visibilidade do que está acontecendo com o sistema. Evita a inserção de bugs em versões estáveis do sistema. Isso aqui principalmente por causa dos testes automatizados, que é um dos pilares da integração contínua, tu ter testes automatizados e sempre executar eles em cada commit. Sem teste automatizado tu não tem integração contínua. E também eles pregam bastante TDD, que é tu desenvolver focado em teste. Então o programador não vai enviar um código para o servidor de versionamento sem um teste. Isso, se ele fizer isso, está fora da integração contínua, já não vai passar. Agiliza a identificação de problemas, porque a cada commit ele vai executar os testes, vai executar todas as verificações. Se tiver algum problema, o cara já vai ficar sabendo em 5, 10 minutos. E agiliza a entrega de features e correções
porque eles focam bastante em desenvolver features menores, em pedaços menores de desenvolvimento. Então, ao invés de tu estar lá 6 meses desenvolvendo o sistema ou 1 mês desenvolvendo a tela inteira, quebra em partes menores e vai sempre integrando isso, e tu pode estar sempre disponibilizando isso já para o teu cliente. Tu pode trabalhar, como a galera de startup fala bastante, tu pode ter um MVP e já lançar ele rápido e sempre incrementando esse produto. A integração contínua não te livra de erros, mas torna dramaticamente mais fácil de encontrar e remover. Isso quem falou foi o Martin Fowler, sei lá. Alguns já devem conhecer, é um cara que está por trás do movimento ágil, já escreveu vários livros aí, e também é um dos caras que está por trás da integração contínua. Inclusive tem um artigo dele lá nas fontes, contando a história de como eles criaram esse processo na empresa que ele estava trabalhando. E, cara, o artigo é sensacional. As práticas de integração contínua. A gente tem que ter um repositório único, usar Git ou qualquer outro que seja, mas tem que ter um repositório único. Tem que ter o build automatizado, que é a compilação. O build tem que ser autotestável, tem que usar testes automatizados. Cada build que tu for fazer tem que disparar uma suite de testes, ela que vai te garantir que tu não está inserindo bugs, que tu não está gerando problemas no teu sistema. Cada commit deve executar um build em um servidor de CI, como o GitLab, como o Denis mostrou ali. O build tem que ser rápido, de preferência, porque o feedback do que está acontecendo para o desenvolvedor tem que ser rápido. Esse negócio de tu entregar uma feature e só ter um feedback de que ela não está funcionando, ou de que não foi validada pelo analista, que seja, daqui uma semana, isso não deve acontecer dentro de integração contínua. Porque quanto mais rápido tu receber o feedback, mais rápido tu pode corrigir. Inclusive mais rápido tu pode corrigir, mais rápido tu deve corrigir, para manter o teu ciclo sempre rodando. Manter o build rápido. O teste, todos os testes devem ser feitos em um clone do ambiente de produção. Na verdade, não só o teste, isso aqui nos artigos de integração contínua a gente está só falando só do teste, mas hoje em dia a gente já tem tudo basicamente usando a mesma infra. A gente tem o conceito de infraestrutura como código, como o Denis comentou ali também. Então hoje o ideal, além do ambiente de teste, é tu ter todos os teus ambientes iguais. Seja a máquina do desenvolvedor, pode rodar um Docker lá, um Vagrant, qualquer coisa. Os teus ambientes de testes automatizados, vai rodar num Docker, numa VM da vida, tudo com a mesma configuração. O ambiente de staging e produção, tudo com as mesmas versões. Idealmente, se tu usar a infraestrutura como código, vai ser mais fácil de manter isso. Então, só define como código lá e replica para tudo. Tem que ser fácil para qualquer pessoa pegar a última versão executável. Então, o teu build terminou, rodou o teste e tal, ele já vai disponibilizar lá os artefatos, como o Denis mostrou também. A cada processo de build, ele tem que disponibilizar os artefatos para quem quiser, obviamente. Não quem quiser globalmente, mas dentro da empresa, quem tiver acesso, permissão para aquilo, tem que já estar disponível rápido. Seja um analista, um tester, ou mesmo alguém que vai... alguém de infra que vai pegar e instalar no cliente. A versão atual de build que passou tem que estar sempre disponível a versão mais nova para quem precisar usar. E todos podem ver o que está acontecendo. Isso é bem interessante para a questão de responsabilidade também, porque se o cara sabe que todo mundo vai ver que o meu commit falhou, o cara vai pensar 2 vezes antes de mandar alguma coisa que pode falhar para o repositório. E automatizar o deploy.
deploy nesse caso do Continuous Integration é liberar para quem precisa pegar. Aqui, como fazer a integração contínua? Lá em cima pulou um pouco, mas a primeira parte é simplesmente o desenvolvedor baixa o código do repositório. Quando estiver pronto, manda para o repositório. Aí o servidor de CI vai ficar sempre monitorando o repositório e vai atualizar o código dele, que ele vai usar quando ocorrerem alterações. Aí ele vai executar o build, que é a compilação do sistema, instalar todas as dependências e tudo mais. E vai rodar os testes automatizados, testes unitários, principalmente testes unitários, e aí depende do sistema que tu está construindo, da linguagem e tal. Ele pode também, eu esqueci de colocar aqui, rodar verificadores de código, tipo linters, linters da linguagem, verificadores de design patterns da linguagem, ou mesmo que a própria equipe definir, pode ser rodado tudo nessa parte. Basicamente, todas as verificações automatizadas a gente pode fazer aqui. E quando terminar o build e os testes, o servidor vai disponibilizar os artefatos instaláveis para o teste. No caso, para o teste, que seria a equipe de teste. Na época, a galera falava muito disso. Ele vai também atribuir uma label de build. Vai colocar lá que o build passou, pode ser versão ou alguma coisa assim, isso também depende da equipe. E vai informar o time sobre o sucesso. E se o build ou os testes falharem, o servidor vai alertar o time que falhou para o time poder corrigir isso o mais rápido possível. É possível personalizar, saber exatamente quem foi que errou? Sim. Dentro do time ou é só o time inteiro, né? Funciona? Não, isso é por usuário. Isso depende da ferramenta que tu está usando. Tipo, depende do servidor. No caso do GitLab, o Jenkins e tal, ele vai estar tudo pelo usuário. Então vai chegar lá, vai chegar e-mail, se tiver integrado com o chat, vai disparar lá no chat, ó, usuário tal quebrou o build, ou build tal quebrou, ou o commit do tal quebrou. Então, e vai chegar para todo mundo. Então todo mundo vai saber que deu problema lá. E é basicamente esse o ciclo. Os desenvolvedores fazem check-in, tem um repositório único. Quando tiver alteração no repositório, o servidor vai fazer o build, fazer os testes, tudo que tu configurar, e disponibilizar o resultado para os desenvolvedores. Vai avisar, disponibilizar os artefatos, aí depende da tua configuração. As responsabilidades do time de desenvolvimento dentro do processo de integração contínua. Sincronizar o repositório frequentemente. Aqui o pessoal recomenda estar fazendo a sincronização pelo menos uma vez por dia, mesmo que seja esteja em uma feature grande, mas tu vai mandando ela, tu pode ter a tua branch master bloqueada, tu pode ter uma feature, uma branch só tua, mas está sempre sincronizando com o repositório para que todo mundo possa ver o que tu está fazendo e já, caso precise, já pegar o que tu está fazendo. E evitar de deixar, isso evita que um programador fique uma semana atrás do que do que os outros programadores estão enviando. Então, quanto mais rápido fizer a sincronização, menos alterações tu vai ter que integrar no teu código, mais fácil vai ser de fazer os merges. Tu vai ter menos problema de integração. Não sincronizar código defeituoso, todo mundo vai ver e, pô, não, isso aqui não precisaria nem, não deveria nem precisar falar pro cara, né? Pô, não, vamos tentar não mandar coisa defeituosa. Não sincronizar código não testado, de novo, TDD, testes automatizados, é importantíssimo para evitar os bugs na tua aplicação. E o dev que mandar código sem código de teste tem que
tem que dar uma puxada de orelha também. Não sincronizar quando o build está falhado, esperar a correção, ou se, no caso, tu executou um build na tua máquina e viu que não passou, não manda para o repositório. E também não ir para casa após sincronizar até o término do build automatizado. Chega lá sexta-feira, 6 horas, o cara já está louco para ir embora, faz o commit e vaza. Aí chega lá 10 minutos depois o commit dele quebra, ficou o fim de semana inteiro com a build quebrada lá. Se alguém precisar, tem que esperar o cara voltar na segunda para corrigir. Esse é um caso meio extremo, mas também não é interessante o dev commitar e não se preocupar com o que vai acontecer depois. Faz parte da responsabilidade dele também validar se o que ele mandou realmente passou. E aí, Continuous Delivery, que é uma continuação da integração contínua, digamos assim. É a habilidade de realizar deploys de forma segura, ágil e sustentável. Deploy seria a instalação ou disponibilização para o usuário. Essencialmente, é a prática de disponibilizar cada build bem sucedido e aprovado aos usuários. Isso quem falou foi esse Jez Humble, autor do livro Continuous Delivery. Isso é onde a integração contínua acaba, começa a entrega contínua. Quais são os benefícios da entrega contínua? Releases de baixo risco, porque tu está sempre entregando alguma coisa e tu tem a integração contínua por trás, todos os testes automatizados e tudo mais, te garantindo que o teu código não vai garantir 100%, mas te garante que está sem bugs e tal. Ele te traz mais agilidade em alcançar o mercado, porque tu pode trabalhar com MVP e tal, e ter releases menores, pacotes menores de atualização. Então tu pode estar atualizando o teu software mais rapidamente. Tem empresas aí que fazem atualização de hora em hora, inclusive. Tem algumas coisas bem punks. Ele te traz mais qualidade, aumenta a qualidade do teu sistema, porque tu tem mais garantia de que ele está ok. Baixo custo, tu não precisa de gastar muito para ter a entrega contínua. E te traz produtos melhores, principalmente por conta do feedback mais rápido. Se tu sabe que se tu consegue entregar mais rápido, se tu consegue lançar o teu sistema em 2 semanas, que seja uma coisa pequena mesmo, mas em 2 semanas tu já tem feedback de alguns usuários te informando, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, então tu consegue já alterar mais rápido, isso te traz mais agilidade e produtos melhores. E deixa o time mais feliz porque não se preocupa com algumas coisas que tu tá automatizando. As práticas de Continuous Delivery. Desenvolvimento focado em qualidade, trabalhar em pequenas partes, computadores executando tarefas repetitivas, pessoas resolvem problemas, então isso também está bem dentro da cultura DevOps, automatizar o máximo que der, principalmente tarefas repetitivas, o que tu precisa repetir no teu dia a dia está te gerando custo desnecessário, porque tu pode automatizar, deixar o sistema fazer automático para ti, e tu vai se preocupar em desenvolver mesmo, em criar código novo e entregar mais valor para o teu cliente. E todos são responsáveis. Isso vem... O movimento ágil prega bastante isso. Todos no time são responsáveis pela entrega. Então, como fazer a Continuous Delivery? Acabou o CI, cada build bem sucedido vai disparar o pipeline de integração contínua. O servidor vai executar novos testes automatizados, pode ser teste de aceitação ou capacidade, teste de carga. Ele vai atualizar os testes, os ambientes de testes exploratórios, de integração, o ambiente de staging, aqueles ambientes que
as outras equipes da empresa vão usar para verificar se o que foi feito era aquilo mesmo, se está ok, para validar se já pode mandar para o cliente. E caso todos os testes sejam executados com sucesso, o servidor de CI/CD disponibiliza os artefatos do build. Os artefatos pode ser um instalador, pode ser os arquivos HTML, JS que tu vai jogar para o servidor, dependendo da linguagem, o artefato vai ser a tua aplicação executável mesmo. E uma diferença entre, se for olhar na literatura, na internet e tal, vai aparecer muito Continuous Delivery e Continuous Deployment. A diferença entre as duas é basicamente o Continuous Delivery, a instalação ou atualização é feita manual, o dev ou alguém do time de operações vai pegar o resultado do build, o artefato, e instalar. E no Continuous Deployment, a atualização é automatizada. No DevOps vai ter muito a Continuous Deployment, que aí tu vai automatizar lá. Isso é muito para Software as a Service, para Cloud. Então tu vai lá, o resultado do teu pipeline é que os teus artefatos vão ser enviados para uma instância na AWS ou para uma nuvem ou mesmo para uma nuvem do teu cliente. Automaticamente tá tudo ok, manda para o cliente, tipo, o programador desenvolveu, os testers validaram, 10 minutos depois o cliente já está usando. É basicamente essa a diferença. E na internet vai ter bastante confusão também. Eu já li vários artigos, que aí o pessoal falando o título era Continuous Delivery, mas o pessoal falava de deploy automatizado, ou o contrário. Mas é bem fácil de ver quando o cara está meio confuso, e se for ver as documentações mesmo, o pessoal até comenta, ó, tem essas diferenças aqui, tem gente falando de forma diferenciada, mas no fim a diferença principal é essa e vai ser bem tranquilo assim, de identificar. O CI/CD no ciclo de desenvolvimento, basicamente a parte de integração contínua é o build e o teste. Depois que o desenvolvedor enviou o código, vai ser o build e o teste. E a parte de CD é o release e o deploy. Aqui pode ser automatizado ou não, mas vai ser basicamente essas etapas dentro do teu pipeline. Algumas ferramentas de integração contínua, e esse aqui é o CI/GO, é da empresa onde nasceu a integração contínua, lá do Martin Fowler, tá nessa empresa aqui. Vai ter o Jenkins, GitLab, CircleCI, Hudson, o Bamboo, para quem usa Atlassian ali, para quem conhece o Jira. Desses três aqui eu conheço o Jenkins, o GitLab e o CircleCI. O CircleCI, o interessante dele, que é um dos que tem integração com o GitHub, então tu pode ter lá o teu projeto open source ou alguma coisa no GitHub e tu pode usar esse cara para executar pipelines nos teus projetos. E algumas ferramentas aqui tem o que o pessoal chama de tabela periódica de ferramentas DevOps. Aqui uma parte dela essas aqui são as ferramentas de CI. Eu coloquei aqui porque é interessante para pegar os links das ferramentas de CI e CD, mas também para conhecer outras coisas. Que hoje em dia a gente tem ferramenta para muita coisa, e integração contínua e entrega contínua é só uma parte desse mundo do DevOps aí, que hoje em dia está fazendo muita diferença dentro das empresas. Então isso aqui fica uma dica aí para dar uma olhada nessa tabela, ver o que a galera tá usando, é bem interessante. E algumas fontes
sobre integração contínua e esse aqui é o site da ThoughtWorks, os caras que criaram a integração contínua, fala bem como fazer e tal. Aqui é o artigo do marketing contínuo e tal, e nos processos mais avançados que a gente pode ter. E esses caras aqui são a base para algumas metodologias, desculpa, que a gente vê o pessoal falando aí que, cara, tu tem uma gama gigantesca de coisas para fazer, que né, olhando nessa tabela aqui, tu já vê um monte de coisa que tu pode fazer, tem um monte de testes de usabilidade que tu vai fazer com o teu usuário mesmo, que esses caras te permitem, porque pô, tu pode fazer um deploy de alguma coisa para uma parte dos teus usuários em 10 minutos, validar e mudar em 1 hora. Em 1 hora já faz o deploy definitivo daquilo lá. Então, isso aqui é só um overview. O caminho a partir disso é bem longo e é a melhoria contínua. Tem que estar sempre estudando esses caras, mas é muito interessante. E é isso aí. Alguma pergunta? Então, fechou? Valeu!